Bom, pessoal, boa noite. Estamos aqui em mais uma live para falar um pouquinho sobre marcenaria. O foco hoje é falar um pouquinho sobre clientes de alto padrão, né? A gente que tem marcenaria, né, quem está começando agora ou quem já começou, um dos principais desejos de quem tem marcenaria é começar a atender um cliente que paga, né, por um projeto mais caro, por um serviço mais caro. Por que esse projeto maior, né, esse projeto que entrega ali um faturamento maior, ele é importante? Como é que ele chega na marcenaria? Esse é o ponto principal, né? Como é que esse projeto chega na marcenaria? Muitas vezes esse projeto vai vir através de alguma indicação, porque funciona da seguinte forma: se você tem um cliente que você captou ali por rede social, né, que você captou esse cliente através de alguma publicidade que você fez, o cliente que te compra um projeto mais caro, esse cliente que muita gente chama de alto padrão, esse cliente geralmente a porta de entrada dele na marcenaria não é através da rede social, não é através de Google ou de talvez Facebook, não é. Ele entra na marcenaria por uma outra porta, que muitas vezes é a indicação, tá? É a indicação. Na maioria das vezes é a indicação. Porque pensa o seguinte: vender um projeto de 5 mil, 10 mil, uma cozinha, né? Esse é um tipo de projeto que é muito mais comum de você vender. Você negocia, seu marceneiro negocia, até seu ajudante vende. Mas vender um projeto de, sei lá, sua marcenaria fatura por mês 20 mil. Vender um projeto de 100 mil, 150, é muito mais difícil, né? Esse cliente, ele não entra na marcenaria. Vamos supor que seu faturamento hoje seja, sei lá, 20 mil por mês. Vender um projeto de 80, que significa o faturamento de 4 meses, vender um projeto de 50, que significa o faturamento de 2 meses, esse cliente ele não vai entrar na marcenaria pelo Instagram, não vai entrar na sua mão para você executar o projeto dele pelo marketplace do Facebook. A maior chance dele entrar na sua marcenaria para fechar contigo é através de alguma indicação, tá? Por quê? Porque para um cliente desse depositar tamanha confiança em uma marcenaria que ele não conhece ainda, somente através de uma indicação, tá? Então, quando a gente fala de captação de clientes na marcenaria e a gente quer alcançar esse cliente que compra mais, que paga mais caro, que tem um projeto mais elaborado, um projeto, né, feito por um arquiteto, que já pagou para alguém desenvolver, né, um projeto, esse cliente, a forma de entrada dele na sua marcenaria, com certeza, tem 90% de chance de ser através de indicação. E aí entra um dever de casa, né, que muita marcenaria muitas vezes não se preocupa em construir, que são as relações. As relações com quem? Com o próprio cliente que você está atendendo hoje, com a madeireira, com um arquiteto, com um corretor de imóveis, com uma loja que vende pisos e revestimentos. Então existe uma série de potenciais parceiros que você pode desenvolver relação com eles e que vão te ajudar a alcançar esse cliente que topa pagar mais caro por um projeto, que tem um poder aquisitivo maior, que vai trazer um faturamento maior para a marcenaria e que um cliente que você naturalmente não conseguiria alcançar sozinho com publicidade paga na rede social ou com publicidade paga na sua cidade. Ele vai entrar através da indicação. E aqui vai um dado muito importante. Cara, o cliente que vem indicado, né, para qualquer empresa, a indicação, o cliente que entra indicado, segundo pesquisas, ele vem com 87% de chance de fechar contigo, com a sua marcenaria, tá? Com a sua marcenaria. Então, eu costumo dizer que o cliente vem noivo, ele vem pronto para casar com você. Você só não fecha se você fizer um atendimento muito ruim e não conseguir, né? Exatamente. Então, só para quem está entrando na live aqui agora, tá? A live hoje é sobre como vender para clientes de alto padrão, né? Estratégias de venda. Isso, para você aumentar, né? Que normalmente esses clientes eles vêm com projetos maiores e logicamente a margem é maior, como ele falou. Às vezes um cliente desse pode representar a venda de 3, 2 meses de um faturamento de muita pequena marcenaria aí. Então, a gente começou a falar aqui da importância dos seus relacionamentos, né? Esse cliente não vai chegar para você via Instagram, ele não vai chegar para você via qualquer mídia social, ele vai chegar normalmente, na maioria das vezes, é lógico que há exceções, mas a maioria das vezes ele vai chegar
via contatos, parcerias, indicações, né, da sua marcenaria. Mas... Bom, o exemplo que eu postei hoje. Eu postei uns stories hoje aí, não sei se todo mundo viu, mas falei sobre um orçamento, uma visita que eu fiz hoje no mercado, né? Um condomínio de altíssimo padrão aqui da minha cidade, é o condomínio mais bacana que tem, que eu fui para lá por indicação. Eu até já fiz orçamentos lá, mas essa visita de hoje foi uma indicação de uma corretora de imóveis. É uma pessoa que, né, às vezes as pessoas não depositam muita confiança na relação. Só que ela me indicou uma série de parceiros, de clientes, né? E hoje foi mais uma visita de indicação dela. Exatamente. Então, trabalhe essas parcerias, trabalhe esses relacionamentos para você conseguir atrair esses clientes. Mas aí não adianta só você trabalhar suas parcerias se você não estiver preparado para atender esses clientes. Porque não é só querer. Você tem que estar, de certa forma, preparado. Você tem que ter uma estrutura para isso e passar do profissionalismo necessário para atender esse cliente. Porque esse cliente, ele vai te exigir mais. Ele vai te exigir mais. Não tem jeito, né? E se você, às vezes você trabalha, a gente já teve caso de alunos, né? Que eram sozinhos, né? Trabalhava, era só ele, um pequeno marceneiro, só ele trabalhando no quintal de casa, e ele pegou um projeto grande. E ele ficou 3 meses trabalhando no projeto, ele sozinho trabalhando no projeto. Ou seja, se você não tem uma equipe, né? Fica difícil. Porque imagina o cliente esperar você lá na casa dele 3 meses trabalhando no projeto. Tá? Na execução, isso é execução. Então, assim, você precisa ter uma equipe para trabalhar. Então, se você quer atender, você tem essa ideia de atender clientes de alto padrão, você já tem que começar a planejar, a montar uma equipe, né? Para trabalhar com você, para que essa equipe consiga trabalhar de forma mais rápida. E que é o seguinte... Primeiro você vai montar a equipe, depois você vai alcançar esses clientes. Não é o contrário, não é o inverso não, tá? Até porque se você não tiver equipe, possivelmente o arquiteto não vai nem te encaminhar esse tipo de cliente. Atender, você não vai ter estrutura. Exatamente. Ele vai olhar para você e não vai enxergar em você uma potencial marcenaria para atender o cliente dele. Deixa eu fazer a pergunta. Aí a pessoa fala assim, Lídio, mas eu vou contratar um marceneiro a mais, eu não tenho venda para ele. Eu não consigo, o meu volume de venda ele é baixo. Eu contrato uma marceneiro a mais, porque eu quero alcançar mais clientes, ter uma base de clientes maior, ter mais projetos para executar. Mas como é que eu vou pagar esse marceneiro no primeiro mês ou no segundo mês? Cara, é o seguinte, você, quando contratar esse marceneiro, ou esse ajudante, ou esse montador, você precisa de uma estratégia de venda. Então você colocou o marceneiro dentro da marcenaria e você não tem venda para ele, ou você não tem uma demanda para ocupar ele o mês todo, você tem que trabalhar a sua venda. Trabalhar como? Na captação. Nesse caso aqui, vai ter que ser rede social, vai ter que ser mídia paga mesmo, para você alcançar, ter mais pedido de orçamento e, consequentemente, fechar a venda. Mas, em paralelo, você vai desenvolver as parcerias que você está mapeando para executar aí na sua estratégia. Só que pode ser, cara, que no primeiro mês você realmente passe um aperto financeiro. Lídio, eu fechei aqui com o marceneiro, coloquei ele na marcenaria, e aí eu fiz um monte de publicidade, e aí eu estou fazendo um orçamento, mas não fechei ainda, vai fechar mais para o final do mês, vai fechar mais daqui uns 15 dias e tal. Cara, essa conta você tem que fazer. Por exemplo, eu contratei esse ano 2 marceneiros já para trabalhar comigo, 2. Mas eu estava ciente que no primeiro e no segundo mês poderia ser, né? Poderia ser que eu não conseguisse realmente ter lucro suficiente para pagar todos eles. E que realmente faltasse alguma coisa de capital. Estava consciente disso, mas eu sabia que no primeiro mês eu tinha que trabalhar muito a minha publicidade, reforçar as parcerias, buscar mais indicação, para que do segundo mês em diante, esses caras conseguissem pagar o próprio salário com a execução dos projetos deles e, consequentemente, também, além de pagar o próprio salário, aumentar o faturamento da marcenaria. Ia me sobrar mais lucro no final do mês. Então, ou seja... Planejamento de vendas, gente. É igual você mudar para um galpão maior. Ano passado eu mudei para um galpão maior, que era mais que o dobro do anterior que eu estava. Um aluguel muito caro. Só que eu pensei, cara, pode ser que no primeiro, no segundo, no terceiro mês eu passe sufoco. Mas eu vou ter que acelerar a minha venda para que do 4º mês em diante eu não passe mais sufoco. Afinal, eu tenho mais espaço, posso ter mais pessoas trabalhando, então eu tenho que vender mais.
Né? Então, ou seja, no começo, cara, você tem que ir preparado. Vou botar um ajudante, vou botar um marceneiro. Ok, mas vai sabendo que pode ser que no primeiro mês você passe um sufoco para pagar essas pessoas. Você tem que estar preparado para isso. E nesse primeiro mês você tem que acelerar a venda. Você pode trabalhar, mudar o seu lucro. Ah, eu estou ganhando X%, quero ganhar menos. Ou eu ganho X reais, vou ganhar um pouco menos, quero colocar mais projeto para gerar ocupação para essas pessoas. Exatamente. E aí no mês seguinte eu vou equilibrar a minha margem ali. Mas você tem que trabalhar, tem que ir com o risco. Cara, o vento que venta na sua marcenaria, que tem 1, 2 pessoas, 3, 4, venta na minha que tem 7, 8. Venta na do cara que tem 20. A dor, o medo é igual. Os riscos existem. Tem medo, todo mundo corre risco. Só que você não vai crescer se não correr risco. Quando eu tinha um funcionário, meu medo era ter 2. Como é que eu vou pagar 2 pessoas? Quando eu tinha 2, o medo era ter 3. Quando eu estava numa loja pequena, 4 anos atrás que eu mudei para uma maior, o medo é como é que eu vou pagar esse aluguel, que vai dobrar o custo. Né? Do ano passado para cá, o meu aluguel dobrou quase dobrou, aumentou esse 90%, porque eu saí de um galpão menor e fui para um muito maior. Então o custo aumentou demais. Então o medo, cara, ele é inerente em qualquer estágio que você esteja, seja começando, médio, grande, o vento venta mais forte ainda quando você está maior do que quando você é pequeno. É engraçado até você comentar essa questão da estrutura, da mudança de galpão, porque é uma questão da estrutura que é muito importante também e que, querendo essas parcerias, principalmente o arquiteto, ele valoriza muito. Porque o arquiteto, ele vai querer olhar o seu trabalho antes, vai querer olhar, na maioria deles, olhar a sua estrutura antes de te indicar. Porque normalmente o arquiteto, ele indica para o cliente, ele está levando o nome dele, é a responsabilidade dele de te indicar. Então, às vezes, se você estiver esperando, quando eu conseguir um projeto grande, eu mudo de galpão. Quando eu conseguir um projeto grande, aí eu vou e contrato um funcionário. Não, primeiro você investe, dificilmente, depois você cresce. Dificilmente algum arquiteto, né, vai te indicar se você estiver muito pequeno no quintal da sua casa. Por quê? Porque você ainda não tem estrutura necessária. Ele não sente confiança na sua estrutura para te indicar um projeto grande. Talvez arquitetos com projetos menores, pequenininhos, tal, pode até te indicar. Pode acontecer, um ambiente só, ok. Mas uma casa inteira, um apartamento inteiro, isso aí dificilmente uma parceria com um arquiteto vai te indicar, porque ele não sente que você tem estrutura para realizar esse tipo de serviço. Então é muito importante você já ir planejando esse aumento de equipe, já ir planejando esse aumento de espaço e, ao mesmo tempo, correndo atrás dessas parcerias para atrair projetos maiores. Porque não espere o projeto maior chegar para daí você dar o passo do investimento. Não espere. Porque senão esse investimento, na verdade, essa parceria, né, nunca vai vir. Tá? Então, porque você tem que ter uma estrutura para atender esse cliente maior. Tá? Ele não vai colocar 100 mil, 150 mil, você está trabalhando no quintal da sua casa, só você e sua mulher, ou só você e seu filho. Então, agora, para quem começou na marcenaria, quando você começa, você é pequeno, começou faz 6 meses, 1 ano, é muito comum que você só consiga projetos menores. Lidia, eu comecei na marcenaria faz 6 meses, faz 1 ano e tal. Beleza, é muito comum que você só consiga cliente pequeno. Por que isso é comum? Por quê? Por que ninguém fala disso? Porque é o seguinte, a sociedade muitas vezes não te conhece. Não conhece a sua marcenaria. Né? As pessoas não sabem quem você é. Não te conhecem. Então, você não tem indicação. Por que não tem indicação? Porque você executou poucos projetos, poucos serviços. Você não é conhecido. Né? A sua marcenaria não existe para muita gente. Muitas vezes você trabalha na garagem de casa e não tem nenhuma placa lá. Então, é muito normal isso. Só que como é que você começa daqui e começa a migrar para clientes maiores? Como é que eu saio do armário de banheiro lá de R$500, R$600 e pulo para um projeto de 5, 10, 20, 30, 100 mil? Como é que eu faço isso? Bom, isso é uma escadinha, isso é uma escada. Não é de um dia para o outro, não. Não é de um dia para o outro, isso leva tempo. Leva tempo e alguns fatores têm que ser cumpridos, tá? Como, por exemplo, né, ter um bom atendimento comercial. Porque você só vai crescer na marcenaria se você tiver 2 coisas. Preste atenção nisso. 2 coisas. Se você for bom em gestão, você gerenciar a sua marcenaria como uma empresa, não como uma padaria, não.
Na padaria no sentido de como se fosse pão. Joga fermento, mistura, tá pronto. Não é isso não. Você tem que gerenciar a sua marcenaria como empresa, cara. Saber quanto você gasta, quanto você ganha, quanto sobra. Porque me fala uma coisa, como é que você vai comprar uma máquina maior, cara, se você não sabe quanto está faturando? Ó, se você não é capaz de dizer quanto você faturou em fevereiro, em janeiro, qual foi seu lucro no mês passado, se você não é capaz de dizer, de responder isso, você não está gerenciando a sua marcenaria. Como é que você vai fazer investimento? Me fala como é que você vai comprar uma serra melhor, uma coladeira, se você não tem, uma coladeira automática. Cara, se você não sabe quanto você ganha. Até planejar as vendas, né? Você tem que planejar o aumento de vendas, mas fazer quanto? Orçamento. Como é que você vai fazer um orçamento para o cliente se você não sabe quanto você gasta por mês? Quanto que custa a minha marcenaria aberta? Ela aberta ou fechada, ela custa X. Qual é o custo? O aluguel, o IPTU, né? Isso é custo fixo. A parcela da máquina que eu comprei, a parcela do carro. Essas despesas, a marcenaria aberta ou fechada, elas existem. Você tem que pagar. Ser paga. É o custo operacional, o custo de existência do negócio. Se eu não faturar nada, se eu não vender nada, essas contas eu tenho que pagar. Você tem que saber esses números para que você consiga, de fato, gerenciar, administrar a sua marcenaria. Mesmo quem trabalha em casa. Quem trabalha em casa, no quintal de casa, tem que conhecer essa informação. Para quê? Para eu fazer um orçamento melhor. Né? Como é que eu vou colocar preço para fazer essa mesa se eu não sei quanto eu gasto para fazer a mesa, sabe? Então, essa informação é importante para isso. E até para o planejamento, como a gente falou, né? Fazer o planejamento por seu crescimento, fazer o planejamento para você contratar mais funcionários, fazer o planejamento para você mudar de galpão, você precisa saber dos seus, das suas finanças. E aí, outra informação, e aí a outra coisa, eu falei gestão. A segunda área mais importante, tá? Que é comercial. Cara, se você não sabe vender, Lídia, eu sou marceneiro há 30 anos, abri a marcenaria agora, tá bom. Você sabe vender? Não sei vender. Você sabe atender o cliente? Lídia, eu vou na casa do cliente, converso e tal. Mas tudo passa bem. Credibilidade. Você passa confiança, credibilidade, você dá sugestões para o cliente, você explica para ele que aquela dobradiça ali é melhor, né? Ela custa mais cara, mas ela é melhor por esse e esse motivo. Você conhece as características do MDF Ultra, você conhece o que é um desempenador de porta, você explicou para o cliente por que o seu orçamento vai ser mais caro. Porque aqui eu falo para o cliente, assim, cara, olha só, eu vou te falar, Jamil, o meu orçamento não vai ser o mais barato que você vai receber. Eu já falo para o cliente, quando o cliente começa a falar de preço e tal, eu já digo, meu orçamento não é o menor que você vai receber. Porém, eu estou te falando que os nossos materiais, esse tipo de material, esse tipo de ferragem, esse tipo de puxador, e aí eu tento ali justificar para ele já porque o meu preço é X. A qualidade, mais o atendimento, a prestação de serviço, a consultoria que eu estou dando, mais todo o profissionalismo que eu estou demonstrando para ele através da proposta que eu vou enviar para ele, o orçamento. Nosso orçamento é um PDF, tem 5 páginas. É isso que eu ia falar. Eu conheço uma marcenaria na minha cidade aqui que manda o orçamento, escreve no papel de pão, tira uma foto e manda para o cliente. É assim que funciona. O cara escreve no guardanapo lá. Não, muitos mandam para o WhatsApp. Cozinha tantos reais. Cozinha, banheiro, o cara escreve no guardanapo, tira uma foto e manda para o cliente. Cara, isso não é orçamento, não. Não tem muita gente. Tem muita gente que manda simplesmente um texto no WhatsApp. Gente, é uma proposta, é um orçamento. É nessas horas, na hora do atendimento, na hora de enviar a proposta, que você demonstra o seu diferencial. Porque se for esperar entregar um móvel para o cliente para mostrar que você tem um bom produto, o cliente ele quer acreditar que você tem um bom produto, ele não vai te comprar achando que você não demonstrou para ele suficiente na venda a qualidade do seu serviço. Como é que ele vai acreditar que o seu produto vai ser diferenciado? Você não conseguiu demonstrar na venda. Então você não espera, deixa eu ver, na hora que ele comprar ele vai ver que meu produto é bom. Não, você tem que demonstrar antes, para ele ter vontade de comprar. Então é na hora do atendimento que você demonstra essa qualidade. Que é justamente a parte comercial que eu falei. Exatamente. Que é a segunda área mais importante da sua marcenaria. A primeira, o móvel é muito importante, ok? O móvel, eu estou partindo do princípio que todo mundo tem um excelente produto. Todo mundo tem um excelente produto, todo mundo tem um bom móvel. Lídio, o que vai diferenciar da minha marcenaria
para o meu concorrente. Você tem um bom móvel, você consegue passar para o cliente, agregar valor a isso, transformar isso em preço, cobrar mais caro só para o seu móvel bom? Você consegue fazer isso? Se você conseguir, você é um excelente vendedor. Tá? Mas além do móvel bom, que todo mundo tem que ter, a gente tem duas coisas que todo mundo também tem que ter. Tá? Mas tem todo mundo. Que é o gerenciamento da empresa e a parte comercial, que é a venda, que é o atendimento ao cliente, que é o pós-venda, que é a visita, que é a consultoria, que são as perguntas, que são as sugestões, que é a forma como você capta o cliente, que são as parcerias que você faz. Então, por exemplo, o orçamento que eu fiz hoje de manhã, fiz 2, foram indicações. Aliás, fiz 4 orçamentos hoje, na verdade. Fiz um no condomínio, que foi indicação. Fiz um outro de manhã, que foi na casa de um cliente meu já do ano passado. Hoje mesmo eu fiz um outro orçamento que esse cliente do ano passado me indicou. E agora à tarde eu fiz um outro orçamento que é de uma cliente que já fiz uns 3 projetos para ela. Então, olha como é que os clientes retornam. Repara que é o seguinte, não teve nenhum cliente novo de mídia social, de captação ou que me achou na internet. Foram todos indicações ou clientes que já tiveram experiência conosco e nos procuraram para fazer novos projetos. Não que a gente não faça, nos indicaram, né? Mesmo assim, a gente faz publicidade toda semana em rede social. Lídio, por que você faz publicidade se sua marcenaria está cheia de serviços? Por que eu faço? Eu faço pelo seguinte, presta atenção. O cliente, às vezes ele está reformando a casa dele. Às vezes ele comprou um apartamento financiado, ele vai receber daqui a 6 meses. Eu quero que ele comece a me seguir, comece a acompanhar os meus projetos, para que daqui a 1 ano, daqui a 6 meses, daqui a 5 meses, quando ele for fazer o projeto dele, ele lembre da gente e nos procure para fazer o orçamento. E eu estou falando isso porque, cara, é fato, já teve clientes nossos que falou, Lídio, eu quero a minha cozinha desse jeito aqui, que eu vi que você postou uma cozinha aqui na rede social faz 6 meses, eu quero a minha cozinha igual a essa. Já teve caso recente, esse ano a gente fez projeto dessa forma, de cliente que viu um projeto nosso 6 meses atrás, 8 meses atrás, já nos acompanhava, quando foi executar a obra dele agora no começo do ano, pediu um projeto igual. Então, é um pensamento de longo prazo, construir uma base de potenciais clientes que vão precisar da sua marcenaria daqui a um certo tempo. E importante também para você reforçar a sua marca. Não é só trazer seu cliente, mas reforçar a sua marca. Caso daquela mulher, a mulher estava na marcenaria, uma outra dona de marcenaria, a vendedora da loja falou, esse rapaz aqui... que era você. Que era eu. Falou assim, ele é blogueiro, fica fazendo vídeo toda hora e tal, tava brincando. Aí a dona da marcenaria falou, minha marcenaria só vive lotada, eu não tenho tempo para fazer vídeo, eu não quero fazer. Ela falou desdenhando assim, sabe? Eu fiquei calado, eu falei, deu vontade de responder para ela, a Coca-Cola faz publicidade porque é burra, né? Porque gasta dinheiro à toa, deve ser por isso, então, enfim. Mas assim, cada um com a sua estratégia. Mas o ponto é que eu quero construir uma base de potenciais clientes para que eu sempre tenha fluxo de clientes na marcenaria, sempre tenha clientes entrando. E outra, o nosso negócio, a venda da marcenaria, ela não é uma venda igual o pão, que você bota o fermento, o pão está pronto aqui em meia hora. Não é assim. E o cliente vem na próxima hora para comprar o pão. Porque ele já sabe que o pão da padaria fica pronto 3 horas da tarde. Às vezes, a nossa venda demora 1 mês. Às vezes demora 1 dia. É raro, né? Muito difícil. Às vezes demora 1 semana, às vezes você tem que fazer 2 visitas na casa do cliente, 2 reuniões. Às vezes até mais de 1 mês. Às vezes demora mais de 1 mês. O cliente pega o orçamento, mas está trabalhando, o marido está viajando e tal, a obra atrasou, e aí você fecha a venda daqui a 2 meses, 3 meses, às vezes é assim. Então, daí a importância de você, atuar em todas as frentes para que você sempre tenha clientes entrando na marcenaria. Exatamente. Faça parcerias, mais de uma parceria. E nessa questão da parceria, acho que é muito importante tocar no assunto que todo mundo discute, até dar boa noite para quem está na live aí. Dá uma olhada se tem alguma pergunta, não sei se alguém colocou alguma pergunta. Quem tiver alguma pergunta, Ricardo Massagueiro, boa noite. Eduardo Lima, boa noite. Nicole, Marcenaria Nicole, verdade, boa noite. O Túlio. Né? Comentou aí. Lê o comentário do Túlio aí, né? O segmento é estigmatizado e 3 referências são fundamentais. Cliente satisfeito, com certeza, né? E esse cliente normalmente é um cliente mais exigente, tá? Lembrando que quanto mais
alto padrão é o público, mais exigente ele vai ser, né? Referência de credibilidade, ele vai... Por isso que muitas vezes essas parcerias são muito importantes, porque essa parceria que vai indicar você, essa parceria vai indicar a credibilidade, vai te dar credibilidade junto ao cliente. Não, pode fazer com eles lá, eu trabalho com eles, eu já conheço o trabalho deles, né? Ou seja, é uma referência, uma credibilidade que essa parceria passa para o cliente, né? Quando te indica. Por né? isso, olha só, por isso você tem que tomar cuidado com a sua imagem. Como é que o mercado enxerga a sua marcenaria? Para pensar. Para pensar e pensa o seguinte, como é que a madeireira enxerga a sua marcenaria? Como é que a sua cidade enxerga a sua marcenaria? Como uma marcenaria que é organizada, que entrega os projetos certinhos. A importância da marca. Não deixa problema na casa de ninguém. Se faz alguma coisa errada, conserta. Como é que você é enxergado na sua cidade? Porque, por exemplo, aqui na nossa cidade, gente, eu não estou dizendo que a nossa marcenaria não tem problema, a gente tem problemas também, como qualquer outra. Só que a gente resolve os problemas. Eu costumo dizer, cara, a gente não deixa, lá na marcenaria eu falo para todo mundo, ó, cara, a gente não deixa problema na casa de ninguém. Arranhou a porta, meu, tem que trocar a porta, não tem sobra, vamos comprar a chapa. Vamos comprar a chapa. Eu não vou perder aqui um cliente, né, ou futuros clientes, ou arranjar um problema por causa de R$300, R$400, não. Eu não vou encarar isso não. Então, tem que fazer uma porta lá, tá arranhada, compra a chapa, amigo. Se não tiver sobra, se não tiver um marceneiro colega que empresta ali, dê um pedaço, compra a chapa e vamos fazer o serviço, vamos fazer o certo. Meu pensamento não é agora, é daqui a 10, 20 anos. Eu quero que a marcenaria exista daqui a 10, 15 anos, daqui a 20 anos. Então, se eu começar a comprometer a minha credibilidade, a minha imagem agora, cara, daqui a 5 anos pode ser que eu não tenha mais clientes. Exatamente. Assim como muitos colegas que existem aqui, que eram muito grandes, que eram grandes há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, hoje viraram pó. Sumiu, quebrou, ficou devendo na praça. É isso. Tem várias aqui que eram assim, que eram enormes. E hoje o cara nem existe mais. Você começa a comprometer o seu nome, a sua marca, a sua credibilidade, daqui a 5 anos, às vezes, você pode nem existir mais. Porque isso vai consumir, deteriorando a sua imagem, sabe? A sua marca é muito importante. Então, foi o que até postei os stories ontem que falei. Cara, cuide do seu nome, da sua marca, pense no longo prazo. Não o agora. O agora vai passar, mas pensa no longo prazo. Né? Ou você quer que a sua marcenaria não exista daqui a 10 anos? Exatamente. Quer isso, pensamento a longo prazo, não tem jeito. Tem que pensar a longo prazo. E uma coisa aqui também que o Túlio tocou é a questão da RT para os parceiros, né? Principalmente arquitetos. Gente, tem muito marceneiro que reclama disso, né? De ter que pagar RT. Para quem não sabe, RT, né, é o valor que você paga para, né, muitos arquitetos, né? Arquiteto normalmente chama RT. Reserva técnica, né? Uma bonificação, uma comissão que você paga, por exemplo, para o arquiteto que te indicou um projeto. E você tem que pensar que quando você faz parcerias, essa parceria tem que ser realmente uma parceria. Ou seja, o que é uma parceria? Os dois ganham. Aí vem muito dono de marcenaria, muito marcenaria fala, mas o cara quer RT. É lógico, ele está trabalhando para você, ele está vendendo para você, ele está te indicando, ele está vendendo, ele é um vendedor seu. Ele vai trabalhar de graça? Você não trabalha de graça. Por que o arquiteto tem que trabalhar de graça? Então, essa RT não é uma esmola que você dá para o arquiteto, igual muita gente pensa. Não. É um pagamento pelo trabalho dele de indicar para você o serviço. Um serviço que já vem, assim, na bandeja para você com a indicação dele. Então, e outra questão, né? Que aí entra a questão da gestão financeira. Não é você que vai pagar essa RT. Isso já tem que ser embutido no custo do orçamento do cliente. Você precisa fazer uma precificação correta, né? Quanto que eu vou dar de RT o que eu programei com esse arquiteto? É 5%, é 10%? Não sei como é que é aí na sua cidade, né? É de 5%, 10%? Já coloca lá no orçamento. Antes de enviar para o cliente, já inclui aquele valor. Né? É o cliente que vai pagar isso, não é você não vai tirar do seu lucro. Né? Então, muitos marceneiros reclamam da RT porque não faz orçamento direito, que acha que vai sair do lucro da marcenaria. E tira o dinheiro do lucro da marcenaria e depois reclama que não está dando dinheiro. Foi lógico, mas não é você que paga, né? É o cliente que paga.
né? Isso tem que estar previsto no seu orçamento. Mas o custo vai ficar alto, eu não consigo vender. Besteira, velho. Pensa o seguinte, como é que a marcenaria grande, maior que a sua, está vendendo para esses clientes e está pagando comissão para o arquiteto? Me fala aí. Como é que a marcenaria... Claro que o cara lá, o dono do marcenaria, está embutindo isso no orçamento. No final, o cliente está pagando por esse projeto como um todo. Está pagando pelo material, pela mão de obra, pela comissão, por tudo. Exatamente. Tá? Não pensa que a outra marcenaria não coloca, não, porque coloca do mesmo jeito. E se não coloca, daqui a pouco ela vai quebrar, porque isso tá só tirando o lucro dela ali, ó. Ou só você tirando acha o lucro. que a marcenaria que é maior que a sua, que tem um custo mais alto que o seu, que está cobrando mais caro por dois motivos. Primeiro, porque tem um custo mais alto. O custo de uma marcenaria maior é muito mais alto que de uma marcenaria menor. A marcenaria maior tem mais pessoas, a conta de luz é muito mais alta. Às vezes, os investimentos, às vezes, são altos. Maior. Às vezes, os financiamentos, os parcelamentos de máquinas, os investimentos são maiores. Então, você acha que o cara vai abrir mão do lucro dele e doar para o arquiteto ou para alguém que indicou ele? Claro que não. Ele vai embutir aquilo no orçamento. Como nós, que somos menores, também temos que fazer a mesma coisa. E se aquele cliente não fechar, cara, você vai fechar com outro. Só não pode abrir mão do seu lucro, só não pode abrir mão de você ser pago corretamente pelo seu trabalho, porque senão, meu amigo, você vai quebrar daqui a um tempo. É isso que acontece. Mas eu acho que muitas vezes, aí a opinião minha aqui, muitas vezes a pessoa fica nessa de, mas se eu aumentar, o cara não vai comprar. Eu acho que às vezes o que está faltando é você investir na sua marca. Você não está conseguindo demonstrar um diferencial para o seu cliente. Você não está conseguindo demonstrar. Quando o seu cliente só compra de você se seu preço for baixo, quando você só vende se for preço baixo, significa que você não está conseguindo demonstrar um diferencial. Então, para aí, dê uma parada, dê uma avaliada na sua marca, dê uma avaliada no seu posicionamento no mercado, dê uma avaliada no seu atendimento. Pare e pense quais são os seus diferenciais que você está conseguindo ou não passar para o seu cliente. E por quê? Né? Porque se seu cliente está comprando com você só pelo preço, ele não está enxergando em você nenhuma. Então, isso é um alerta para você. Tá? Se o cliente está procurando você só porque você é o menor preço que existe, okay? E ele vai trocar você assim por qualquer um que oferecer mais barato. Pois é, tem muito cliente assim. Aqui na minha cidade, eu não sei se é assim em todo lugar, aqui em Minas Gerais, na cidade que a gente está, geralmente quem é mais assim é o cliente do comércio, tá? O cliente que é lojista, que ele quer aquele monte de prateleira branca, aquele... cliente, geralmente ele quer mais preço, tá? É uma característica aqui da nossa cidade. Eu não sei se em todo lugar é assim, tá? Tá errado o cliente querer barato? Não tá errado. Às vezes o cara é mão de vaca, às vezes só tá pesquisando, às vezes ele realmente gosta de comprar barato. Ele não tá errado também, tá, gente? Só que assim, dependendo da forma de como você se coloca, como você se apresenta ao mercado, né, se você consegue realmente transmitir que você é uma marcenaria diferenciada, o seu produto, a sua qualidade, seu design, até os projetos que você faz, enfim, o seu design, se você consegue passar essa mensagem, geralmente, se você conseguir passar essa mensagem, talvez, raramente, esse cliente que só quer preço te procure. Mas se a maioria dos seus clientes são clientes que só querem projeto barato, tudo branco, sem detalhes e tal, se a maioria dos seus clientes são assim, puxador mais barato possível, na sua comunicação, na forma como o mercado te vê, tá errado. Exatamente. Tá errado. Porque é ok quando você está começando, quando você está no início e você ainda não tem uma clientela, você não tem indicação, você não tem uma parceria, você brigar por preço. Isso no início é ok, faz parte, entendeu? Agora, você está há anos no mercado e você continua brigando só por preço, né? Acende uma lanterninha, uma luzinha de alerta aí, porque você não está... Né? Com o tempo de mercado que você já tem, você já era para ter desenvolvido um diferencial nesse mercado. Você já era para ter desenvolvido clientes e parcerias que te trazem um cliente que estão dispostos a pagar por esse diferencial. Tá? Então, é uma coisa que tem que avaliar. Tá? Porque aí dificilmente você vai conseguir, né, passar, se você não avaliar, dificilmente vai conseguir passar para esse outro nível de atrair um cliente de mais alto padrão. Porque você ainda está competindo com quem está começando, com o cara que está brigando por preço.
tá? Então, isso é muito importante você entender o seu cliente de hoje e planejar mudanças. Aí, gente, é planejamento de mudanças para você no futuro mudar essa clientela, mudar a sua marca, mudar o seu foco para você conseguir atender clientes maiores. Ó, respondendo ali a pergunta da Nicole aí, ó, como faz para fazer anúncio no Instagram? Nicole, muito simples, tá? Muito simples. Lá nos seus Reels, nos seus Stories, tem lá um botãozinho lá explicando sobre turbinar Reels. Você clica lá e aí você escolhe se quer mais acessos à sua rede social, se você quer mais mensagens, você escolhe o que você quer. Depois você define o seu público, cadastra lá a forma de pagamento, quanto é que você quer gastar. Vou te dar um exemplo. Na minha região metropolitana aqui na minha cidade, a gente tem mais ou menos 1 milhão de habitantes. Eu gasto no final de semana R$20 no Instagram, R$40. Pego lá, coloco 2 vídeos para rodar de sexta até domingo. Coloco lá, aliás, R$22. Coloco R$11 por dia e aí coloco 2 vídeos. Eu gasto R$40. E aí geralmente eu recebo 1, 2, 5, 8 pedidos de orçamento, né? Vários pedidos de orçamento com essa publicidade. O pessoal é impactado pela publicidade, pelo vídeo que pelo vídeo que eu turbinei, e eles mandam mensagem para mim pedindo orçamento. E eu vou respondendo ali no final de semana mesmo, agendando os orçamentos para segunda, terça-feira e tal. Às vezes eu não fecho nenhum, passa o final de semana não fecho nenhum. Às vezes na semana seguinte, aí eu fecho um ou outro. E aí, cara, você gasta R$40 no final de semana. 2 finais de semana seguidos e fechou um projeto de 5, 10, 20 mil, cara, R$40, já valeu a pena. É nada, né? Valeu muito mais do que a pena. Então, vale muito a pena investir sempre, cara, todo final de semana ou durante toda a semana, constância, para que você consiga ampliar a sua base de seguidores. Porque, de novo, o seguidor, ele não é só um espectador, ele não é só alguém que está vendo o seu projeto, mas ele é um consumidor, ele é um potencial consumidor, ou ele é uma pessoa que talvez não precise do seu produto, mas vai te indicar para alguém. A gente já teve caso aqui de seguidor nosso que indicou a nossa marcenaria para um colega, para um parente que estava precisando, tá? Porque ele nos acompanhava. Então ele nos acompanhava, via os nossos projetos, indicou a gente para parente, amigo que estava precisando de marcenaria, precisando de referência, indicou a gente. Aí já teve caso aqui. E, cara, isso é uma realidade nacional. Com certeza é uma realidade nacional, tá? Gente, você tem que enxergar a sua rede social como um showroom. Eu falo muito isso aqui. A sua rede social é seu showroom. A gente não tem showroom físico. Nós não temos. Boa noite, muito boa live. Muito boa live. Aprendizado. Valeu, Jonas. A sua rede social é um showroom. Então você tem que estar constantemente postando, né, atividade sua da marcenaria, postando projetos que você está entregando, orçamentos que você está fazendo, enfim, postar suas atividades lá, para o cliente ver que você está fazendo coisas e aquilo, né, você mostrar um detalhe do móvel que você está fazendo. A sua rotina, a sua rotina e os seus projetos. Para o cliente ver ali, enxergar em você uma marcenaria. Porque, gente, o showroom virtual, né, esse showroom virtual, essa rede social, sinceramente, para mim, ela é muito mais importante que um showroom físico. Porque ali você consegue entregar muito mais informações do que um showroom físico. Ali você consegue entregar muito mais projetos do que um showroom físico, entendeu? E ali o cliente pode comentar, né? O cliente, eu recebi aqui, adorei, igual muitos clientes comentam, né? Nossa, adoramos o projeto, tal. Ou seja, você tem ali até informação do cliente, de satisfação do cliente. Então, a rede social sua, não precisa ser profissional, não. Não precisa, você não precisa achar que você tem que ter um social media. Só vídeo bonito, só maravilhoso. Foto bonito, não. Mas o que não pode é você ter um Instagram pessoal misturado com o da marcenaria. Pensa no seguinte, você quer atender um cliente que te compra mais. É o nosso foco do assunto de hoje aqui. Como dar um passo e atender um cliente que vai de alto padrão. É alto padrão, que vai te comprar um projeto mais caro e tal. Como é que você... Né? Não dá para esse cliente pedir... Ô Jonas, fala o Jonas aqui. Jonas, deixa eu ver sua rede social aí, o seu projeto, os seus projetos aí. Aí você abre lá a rede social, aí tem lá a foto de você pescando, jogando futebol. Opa, apareceu um armário aqui, mostra o armário. Depois tem foto, festa da família. Depois tem foto da família e tal, tudo misturado. Cara, isso não é profissionalismo.
Tá? Faça uma rede social da empresa, da marcenaria. Mostra lá só os seus projetos. Não mistura não, porque o cliente, você não vai conseguir nem mostrar. Deixa eu ver uma cozinha, você tá lá passando o dedo no celular, no tablet, aí que entra, você não acha a cozinha que você quer mostrar. Aí que entra a questão do profissionalismo, né? Olha como é que você já está demonstrando a falta de profissionalismo na sua rede social para o cliente. Aí junta isso, aí na hora do orçamento você manda lá um texto de WhatsApp. Ó, sua cozinha custa 10 mil. Aí você não sabe por que o seu cliente só quer preço. E aí você fala, poxa, meu preço estava barato e o cliente não fechou. Cara, você não passou confiança, não passou profissionalismo. Né? O cliente talvez espera. É assim que você perde muitas vezes a indicação. O cliente vem indicado e aí quando ele chega, ele se decepciona com a recepção. Cara, com a gente é a mesma coisa. Você vai numa loja comprar uma roupa, comprar um material, e você é mal atendido, todo mundo quer ser bem atendido. A loja é desorganizada, o negócio é bagunçado. O vendedor está lá sem graça. Ó, eu vou dar um exemplo para vocês, um exemplo prático. Aqui em casa, no apartamento que a gente mora, a gente fez uma obra esse mês passado, uma obra pequena. Eu fechei com um orçamento muito mais caro, mais caro do que o orçamento mais barato que eu recebi. Uma obra aqui pequena, aqui em casa. Por quê? Porque a gente sabe o preço das coisas, mais ou menos, né? Então eu sabia que o pedreiro que me cobrou mais barato, cara, esse cara não vai entregar o serviço. Não vai entregar o serviço. Passou certa desconfiança pelo preço que ele cobrou. Foi tão barato que eu falei, esse cara não vai entregar o serviço. Vai começar e não vai dar conta e vai abandonar essa obra. E eu vou perder meu dinheiro. E como a outra equipe era uma equipe indicada e cobrou mais caro, mesmo cobrando mais caro... Na verdade, cobrou dentro do preço que a gente estava imaginando. Cobrou dentro... exatamente. Não cobrou mais caro. Cobrou dentro do que a gente estava imaginando. E eu acabei fechando com eles. Mas por quê? Mais profissionalismo. Os caras têm uma empresa. Você entra no Instagram, no WhatsApp dos caras, aquele WhatsApp profissional. Tem lá né, toda a descrição no WhatsApp. Tem fotos, os caras trabalham com nota fiscal, né, os caras são organizados e tal. Então, ou seja, passaram muito mais credibilidade, mais confiança, mais profissionalismo, inspiram muito mais confiança do que a outra empresa que deu um orçamento muito mais barato, tão barato que chegou a ser suspeito, né, de que eu achei que eles não iam entregar o serviço. Então, ou seja, se a gente passa por isso, o nosso cliente passa do mesmo jeito, ele avalia. Porque pensa o seguinte, não é só você que está indo na casa dele, é você, o seu concorrente, a outra marcenaria. E ele compara, ele vai comparar o seu atendimento com os outros, ele vai comparar o seu orçamento, como é que você mandou o seu orçamento. E aqui, ó, vai uma outra observação. Já fechei vários projetos, eu tenho certeza que alguém aí da live também já fechou, vários projetos onde o cliente fala assim, ó, Lídio, Lídio, o seu orçamento nem é o mais barato. Não é mais barato. E o nosso preço realmente não é o mais barato. Não é, porque a gente tem custo maior, minha marcenaria é maior, tem mais gente, a minha despesa é mais alta, o meu orçamento não vai ser o mais barato. Ele também não vai ser o mais caro. Ele não é o mais caro, mas também não é o mais barato. Tá? Mas o cliente fala assim, Lídio, o seu orçamento nem é o mais barato, mas você veio aqui, deu sugestões pra caramba, contribuiu, poxa, passou confiança, pô, vamos fechar o orçamento, vamos fechar o contrato. Várias vezes. Então, o cliente nem sempre ele opta pelo preço menor. Nem sempre. Eu te diria que na maioria das vezes ele não vai no preço menor. Maioria das vezes. Eu não esqueço aquela arquiteta que veio com o cliente, que um dos comentários dela foi a nossa proposta. Elas ficaram impressionadas que a nossa proposta veio tudo detalhado. Porque você pega um projeto de arquiteto, o projeto de arquiteto é cheio de detalhes. Né? Aí você vai lá e faz a cozinha tanto, sala tanto. Não, gente, a gente pega aquele projeto, a gente descreve o projeto, pega todas as informações que ela colocou ali, descreve, detalha, coloca lá, puxador tal, isso e aquilo, armário aéreo, armário isso, MDF interno tal, MDF externo tal, detalha tudo. Entrega um projeto detalhado, assim, não é imagem, né? Mas a gente entrega a proposta com tudo detalhado, o que está incluso e o que não está incluso. A gente coloca tudo isso. E eu lembro que essa arquiteta, né, estava com a cliente, né, indicou a cliente, e ela comentou com a gente, né, nossa, estou impressionada com o detalhamento da proposta suas, que realmente veio tudo informando. Isso é um processo de aprendizado, tá, gente, de evolução. Quando a gente começou, não era assim. A gente foi, mas rapidamente a gente evoluiu
Até porque eu trabalhei muitos anos na área comercial, né? E eu também. Com empresas e ela também. Então a gente sabia da importância de uma boa apresentação, de uma apresentação do orçamento mais detalhado. Aí né? a gente vai aprimorando, então, a gente né? vai aprimorando. Então é lógico que isso é um processo de evolução. Mas... O que não dá é para você ficar sempre errando e não querer evoluir. Cara, você se predispôs a abrir uma marcenaria. O mínimo que você tem que fazer é investir tempo e dedicação para que você tenha ali uma empresa melhor, que é onde entra o negócio da gestão da empresa, que eu falei. 2 áreas. Gestão da empresa gestão e financeira e gestão comercial. Se você não tiver vendas e não gerenciar, esquece. Esquece. Ninguém sobrevive sem venda. Por que a venda é importante, cara? Porque eu preciso de lucro para eu poder crescer e pagar as contas. Para eu crescer tem que ter lucro. Então é uma venda bem feita. Faturar, é ter lucro também. Preciso ter lucro. Então para eu ter lucro eu tenho que vender. Para eu vender eu tenho que atender bem, fazer parcerias, ter indicação, né? Demonstrar profissionalismo. E para eu fazer tudo isso funcionar eu tenho que também gerenciar a minha marcenaria como empresa. Você se predispôs a viver disso, a viver de marcenaria. No mínimo, você tem que se dedicar a isso, né? Gerenciar mesmo esse negócio, gerenciar. E trabalhar melhorias. Quanto é que você gasta? Quantos orçamentos você fez mês passado? Esses números são importantes, cara, porque não dá para você querer vender mais, ganhar mais, se você nem sabe quanto ganha hoje. Ó, uma dica aqui, ó, uma dica que eu cobro para dar geralmente. Quando eu falo sobre quanto você ganha por mês, cara, se você tem a sua conta bancária pessoal misturada com despesas da marcenaria, cara, vai ser impossível você saber quanto você gasta na marcenaria, ok? Até isso que a gente ensina lá no nosso curso, né, de gestão para marcenaria, a gente sugere para a pessoa, né? Sugere, mas assim, não. é obrigatório você não vai conseguir fazer, você não vai conseguir fazer gerenciamento financeiro se suas finanças pessoais estão misturadas. O que é conta lá da pessoal e conta da marcenaria, porque fica misturado, muitas vezes você não consegue diferenciar, sabe? Então, isso é o quê? Ó, as 2 áreas que eu falei, ó, de novo, gestão. Se não gerenciar, não anda, cara. E até para falar para os alunos aqui, né, a gente falou do orçamento, a gente tem no nosso link da bio, tá? Se você for lá no nosso link da bio, você vai entrar no nosso site, www.gestãomarcenaria.com.br, e tem lá, se você quiser, tem um valor, mas tem todo o documento nosso, contrato, né, de serviço que a gente fecha com o cliente, as propostas, modelos de proposta que a gente trabalha com o cliente, tá tudo lá, né, que a gente disponibiliza, né? Você vai lá, a gente tá mostrando direitinho, né? Tem um custo, lógico, mas você compra, baixa e faz uso e pode personalizar isso de acordo com a sua marcenaria, tá? Tá disponível. É só entrar no nosso link da bio, tá? Ele vai te direcionar direto para o nosso site, que é o www.gestãomarcenaria.com.br. Ok? Então, gente, é o seguinte, em resumo, para você poder, né, sair do ciclo de clientes que você está hoje. Lídio, eu atendo clientes de pequeno padrão. Cara, tá bom, não tem problema. Ou projetos que tem, né, são orçamentos mais baixos. Eu pego muito armário, pego muita manutenção, pego muita cozinha branca e tal, mas eu não consigo sair daqui para esse nível aqui. Cara, algumas dicas, tá? Que são importantes. As parcerias, presta atenção, nada vai fazer a sua marcenaria crescer tão rápido ou tanto em faturamento se você não desenvolver relação com perto, com pessoas que indiquem o seu trabalho, que indiquem a sua marcenaria, podem ser lojas de piso de revestimento. Aqui a gente tem uma loja de pisos que a gente fez um showroom para eles, um serviço, e eles indicam a gente. Aqui é na madeireira da cidade, indica a gente também. Corretores de imóveis. Então, as relações que você tem, elas se ajudam muito a sair do perfil do cliente pequeno para um cliente maior. Tá? As relações. Uma outra coisa, o profissionalismo. A sua equipe está uniformizada, como é que você atende o cliente? Você vai limpo, né? Você vai cheio de pó na casa do cliente, você vai de bermuda, como é que você vai na casa do cliente? Você está passando impressão para ele, tá? O atendimento na casa do cliente, né? Quais perguntas você faz, quais sugestões você dá sugestão, você agrega ao cliente, o envio do orçamento, quantos dias você demora para mandar o orçamento, ou às vezes você nem manda, né? Porque tem marcenaria que nem manda o orçamento, esquece e não manda.
né? Aqui, se eu esquecer, eu peço desculpa 1000 vezes para o cliente. É difícil esquecer, mas se aconteceu, acontece, viu, gente? Errei, todo mundo erra, acontece, mas a gente tenta não, não fazer isso. Exatamente. Então, as relações que você desenvolve, o profissionalismo que você passa, uma precificação correta. Esquece esse negócio de fazer material vezes 4, vezes 5. Cara, faz orçamento com base nas despesas que você tem. Comissão para o arquiteto. De Deus, quanto é que você gasta por mês? Eu gasto 10 mil reais, eu gasto 30 mil reais para a nossa marcenaria funcionar. Qual é o seu custo? É R$1.000 por dia. Nem é 1.000 por dia, né? Um pouco mais, você trabalha 22 dias, 20 dias, dias úteis, né? Dias úteis. Então você sabe qual é o seu custo. Quanto é a mão de obra? A mão de obra ali do marceneiro ganha 5 mil por mês. Tá bom, 5 mil. Divide por 20 dias trabalhados. Você sabe qual é a mão de obra do dia. Então você já tem custo fixo, mão de obra. Qual é a terceira informação? Material. Então você consegue fazer um orçamento sem ter que ficar chutando o preço. Tá? Chutando o preço. Faz o orçamento correto para o cliente. Tá? Não deixa nenhuma despesa de fora. Tá bom? E não tenha medo. Porque hoje, o que acontece? Muita marcenaria dá desconto, mas nem sabe quanto vai ganhar no projeto, como é que vai dar desconto. Aí, às vezes, o pouco lucro que a marcenaria vai ter, ela perde, porque ela deu desconto para o cliente, ou ela não fez um orçamento correto como deveria, e no final das contas acaba tendo um lucro muito menor do que deveria, consequentemente compromete o crescimento da marcenaria. Exatamente. Tá? Então, as relações, uma precificação correta, um atendimento adequado, um atendimento correto, investimentos na sua estrutura. Investimento na estrutura, que é o segundo passo que você precisa dar para que você consiga alcançar e conseguir executar projetos maiores, mais complexos, ter mais braços, né, para pegar mais serviço. Isso são todas as dicas, gente. Isso não é somente dica, não. Isso é coisa, isso é fato concreto, né, de coisas que nós temos que fazer na nossa marcenaria aqui para que nós conseguíssemos sair do cliente pequeno para o médio para o cliente maior. Esse é um processo gradativo e natural e não se faz de um mês para o outro. Você tem que ter isso na sua cabeça no dia a dia. Na minha cabeça. Eu tenho que... Visão de longo prazo. E aqui eu vou dar uma dica também aqui para vocês. Receber um projeto de algum arquiteto. Você não conhece nenhum arquiteto na sua cidade, mas se algum cliente mandar um projeto para você, ou se o arquiteto mandar algum projeto para você pedindo um orçamento, faz o seguinte, manda uma mensagem para ele e marca uma reunião no escritório dele, ou na casa dele, ou na sua marcenaria. Ok? O que é isso? Para que essa reunião? Para você desenvolver uma relação, para você conhecer o arquiteto. Ok? Lídia, eu não sei o que eu vou falar para ele. Tá bom, fala o seguinte para ele assim, ô Juliana, recebi um projeto seu aqui, poxa, eu estou com algumas dúvidas, eu posso marcar uma reunião com você para a gente tirar a dúvida desse projeto, ou fazer um orçamento para o seu cliente, para o Pedro aqui e tal. Podemos marcar a reunião? Lídia, pode ser tal dia? Pode, vamos lá. Você vai na reunião, pergunta ao cliente, esse material, como é que faz? Como é que você pensou isso aqui? A espessura disso, é isso mesmo? Ok. Você desenvolve uma relação, você conheceu o arquiteto, ok? Quando acabar a reunião, você fala para ela, você se apresenta também, fala da sua marcenaria, dos seus negócios, quem é você, onde que você está, qual é o seu Instagram, sua rede social. Exatamente, nossa rede social aí nessa hora. Vou te dar a dica de ouro. No final da reunião, você fala assim, ô Pedro, ou Juliana, que é arquiteta, né? Ô Juliana, além desse orçamento aqui, você tem mais algum que eu possa fazer orçamento para você? Ela vai dizer que tem. 90% das vezes vai dizer que tem. Lídia, eu tenho mais um aqui que eu estou terminando, eu vou te mandar para você orçar para mim. Só que, na reunião, você vai dizer para o arquiteto que você também trabalha com a RT, que é aquela comissão que o arquiteto tem. Você tem que deixar claro para ele, porque ele está esperando isso de você. É por isso que ele manda o projeto dele para a marcenaria do lado e não manda para a sua. Então muitas você vezes deixar claro para ele que aquilo que ele ganha na marcenaria do João lá, ele vai ganhar na sua também. E que você está preparado para poder atendê-lo. E aí você desenvolve uma relação, deixa claro ali a sua forma de trabalho, né? Conhece um arquiteto, com certeza você vai receber ali projetos dele para fazer orçamento, tá? Essa é uma dica que se eu tivesse essa informação quando eu comecei, eu estaria muito melhor do que eu estou hoje. Preste atenção, as maiores marcenarias da sua cidade, as maiores que existem aí, são as que mais têm relação com pessoas que indicam elas. Sejam arquitetos, sejam corretores, sejam lojas de piso, lojas de MDF, tá bom? Pode analisar as maiores que existem, porque é o seguinte, pensa o seguinte, o cliente grande não está comprando lá por causa de preço, porque o preço lá é muito mais caro. Concorda comigo?
preço da marcenaria maior é mais caro que o seu, que tem uma marcenaria menor. Por quê? Porque ele tem custo maior. E às vezes o seu produto é até melhor do que o dele. Até melhor do que a marcenaria grande. Muitas vezes é até melhor. Só que, né, o cliente vai lá através de uma indicação e também porque o cara tem um bom produto, tem uma boa rede social, tem um bom atendimento, tem uma boa estrutura, vai por esse motivo. Daí a importância de você investir em coisas básicas, como eu falei, como por exemplo, melhorar o seu atendimento comercial. Se você não sabe vender, cara, você vai ter que arranjar alguém que venda para você, tá bom? Ou então você vai aprender. Implanta essas dicas na sua marcenaria, porque é isso que tem ajudado a gente, é isso que tem ajudado a um monte de marceneiro que é aluno nosso, nossos cursos lá de precificação, de gestão, e com certeza mal você não vai fazer, tá? Então, se possível, implante na sua marcenaria, faz um teste aí, para que você consiga também dar esse salto e com certeza trazer mais faturamento para dentro aí, que é o que importa para que você possa crescer. Não só mais faturamento, mas também mais lucro, né? O que faz a gente crescer não é faturamento, é lucro. E entra no nosso abril lá para ver os cursos que a gente tem disponível, para conhecer mais e aprender mais sobre gestão de marcenaria e mais especificamente para pequenas marcenarias, que esse é o nosso foco. Tá bom? Perfeito. Valeu, gente. Obrigado pela companhia. A gente se vê na próxima live. E claro, todo dia, muito vídeo. Tem vários vídeos aí de stories e vídeos de rios que a gente posta aí com dicas para que você consiga melhorar não somente a gestão da marcenaria, mas também a sua parte comercial. Valeu, boa noite. Vamos descansar que amanhã tem mais, né?